Amém. Que a graça e a paz estejam com todos. Amém? Amém. Só para quem está acordado. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, está no data show ali, né? Ninguém vai abrir, né? Evangelho de Lucas, capítulo 21. Deixa eu separar minha cola aqui. Aleluia. Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmo, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha. Vou ler de novo. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, ou dos cuidados dessa vida, e que aquele dia não pegue de surpresa como uma armadilha. Pode fechar sua Bíblia, feche os olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma vez, Deus, a oportunidade de estar aqui no teu altar. O Senhor sabe que eu não tenho a menor condição de falar sobre o tema que o Senhor me orientou, Deus, mas eu peço graça e misericórdia, que o Senhor possa alimentar o teu povo, que o teu povo venha sair revestido e alimentado da sua graça e do seu poder. Muito obrigado. Fala conosco, que o Senhor venha ser o nosso ensinador nessa noite. Muito obrigado. Eu oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Espírito do Senhor fale através de mim. Bom, na verdade, o capítulo 21 de Lucas, ele faz parte do sermão profético de Jesus. Então, Jesus, nesse capítulo aqui, nesse contexto, Jesus, ele está falando sobre as coisas que devem e das coisas que vão acontecer no futuro. Então, Jesus dá alguns sinais para que o seu povo, para que os seus discípulos saibam do que está acontecendo. Então, esse sermão profético, ele pode ser encontrado tanto no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, que a gente leu um pedaço, e nos capítulos 24 e 25 de Mateus, que fala também do sermão profético. Esses sinais são sinais que anunciam o retorno do Messias e as consequências que acontecem. Esse retorno é o retorno para a igreja e o retorno para Israel. Esses sinais, eles passam por todas as áreas que nós conhecemos. Esses sinais passam pelo cenário político, pelo cenário natural da natureza, passa pela sociedade de forma geral, passa pela igreja também. Existem sinais que vão atingir a igreja, e existem sinais desse sermão profético que vão atingir também a nação de Israel. Então Jesus dá esses sinais, dá vários sinais de alerta para que os seus discípulos se preparem, para que os seus discípulos fiquem alerta das coisas que vão acontecer. Não é questão que se pode acontecer, não. Essas coisas vão acontecer. E acontecendo, os seus discípulos sabendo do que vão acontecer, eles fiquem preparados do que está por vir. O grande problema desse tempo que a gente vive hoje, dos últimos dias, a Bíblia fala que o tempo profético que estamos vivendo hoje é o princípio das dores. Esse é o sinal, esse é o tempo profético que eu e você estamos vivendo hoje. O grande problema desse tempo não é o tempo propriamente dito, são as pessoas que fazem parte do tempo, ou seja, eu e você. O grande problema é isso. Nós estamos enquadrados no perfil escatológico da igreja de Laodiceia, que é a última igreja do período da igreja, do tempo da graça. Mais para frente eu posso falar um pouquinho da igreja de Laodiceia. Então, qual é o problema? O grande problema do nosso tempo é a falta de conhecimento básico das Escrituras. Esse é o grande problema da minha geração e da sua geração, da nossa. É a falta de conhecimento básico das Escrituras. Básico das Escrituras. Porque todas as vezes que aparece um doido na internet falando que Jesus vai voltar dia 30 de março ou dia 14 de abril,
a maioria dos crentes fica tudo doido. Meu Deus do céu, Jesus vai voltar dia 14 de abril. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E tal. Não, Jesus vai voltar dia 30 de setembro, 14 de agosto, seja que dia que for. Então essas pessoas não têm o conhecimento básico das Escrituras. Jesus disse que ninguém não sabe nem o dia e nem a hora. E tem gente querendo falar que marcando o dia para a volta de Jesus. Então as pessoas não têm o conhecimento mínimo, básico das Escrituras. Outra coisa que é um problema no nosso tempo é a falta de conhecimento dos acontecimentos do tempo do fim. Eu não sei se te falaram, mas a gente já está vivendo o tempo do fim. Nós já estamos vivendo o tempo do Apocalipse, ali os primeiros capítulos de Apocalipse nós já estamos vivendo. Não sei se já te contaram, se não te contaram, estou te contando agora. Nós já estamos vivendo já o Apocalipse já. Então falta esse conhecimento básico das coisas que vão acontecer. Outra coisa, outro problema da nossa geração é a falta de interesse de saber das coisas. É a falta de interesse total. A Bíblia fala lá em Apocalipse 3, quando Jesus fala da igreja de Laodiceia, os crentes daquela igreja eram crentes que não eram nem frios e nem quentes, eram mornos. Ou seja, o que significa isso? São crentes desinteressados. Irmão, vamos lá na igreja que lá vai ter um estudo sobre o Apocalipse, sobre como ser crente de verdade. Ah, não, irmão, não vou não. Ah, eu leio em casa. Irmão, vamos lá que vai ter um estudo, o pastor vai dar um estudo, que não sei o que, não sei o que. Ah, não vou não. Ou se não tem interesse em casa. Eu te garanto, se acontece comigo, muito provavelmente acontece com você. O Espírito Santo fala, vai ler a Bíblia. Ah, Jesus, depois eu vou. Deixa eu acabar de fazer um negócio aqui na internet aqui. Deixa eu acabar de mandar uma mensagem no WhatsApp aqui, depois eu vou. Deixa eu acabar de ver meu programa favorito, depois eu vou. Vai orar, o Espírito Santo fala no meu coração, fala no seu coração. Vai orar. Eu quero falar com você. Ah não, Jesus, agora não. Deixa eu espreguiçar aqui, daqui a pouco eu vou. Me dá mais 5 minutinhos, Jesus, daqui a pouco eu vou. Esse é o problema. O outro problema, grande também, é que Deus, o nosso problema da nossa geração, é que nós achamos que Deus vai passar a mão na nossa cabeça por causa do nosso serviço religioso. Muita gente está enganada com relação a isso, achando que não, eu vou na igreja religiosamente, terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite, eu tenho uma vida cristã razoável e Deus não vai pesar a mão em mim, em alguns pecadinhos que eu cometo. Você está muito enganado. Você está muito enganado. Acho que Jesus me deu a unção de estraga prazeres. Porque Jesus só me dá uma mensagem assim. A Bíblia fala que Deus é amor, sim, Ele é. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é benevolente. Mas a Bíblia fala que também Deus é justo, Deus é santo e Deus é um Deus irado, um Deus que se ira. Muitas pessoas acham que o amor de Deus está aqui em cima e que a ira de Deus está aqui embaixo. Está tudo no mesmo nível, tanto o amor de Deus como o juízo de Deus também está no mesmo nível. Então Deus não vai passar a mão na minha cabeça e nem na sua, só porque eu sou um bom religioso. Deus não vai passar a mão na minha cabeça e nem na sua só porque eu prego bem, ou só porque eu canto bem, ou só porque eu faço o meu serviço como tem que fazer bem. Deus não vai fazer isso. E uma coisa que Jesus disse no versículo que a gente leu, volta lá para mim, Priscila, por favor, Lucas 21:34. Eu separei 3 palavrinhas aqui mágicas aqui do texto. Eu separei a palavra coração, a palavra orgia e a palavra embriaguez. Por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia, para a gente entender o contexto original, o que o autor quis dizer quando ele escreveu o texto. Porque infelizmente quando a gente traduz qualquer texto, sem querer a gente perde um pouco da essência do original. Sem querer. A palavra coração no original aqui que eu
Procurei significa alma, mente, ou seja, a fonte dos pensamentos, das paixões, dos desejos e dos propósitos. É o lugar central do meio de qualquer coisa. Então, o coração é isso, é a sede. Traduzindo para nós, é o nosso homem interior, é o nosso ser propriamente dito. Ali no versículo fala de orgia. Fui procurar o sentido original, significa a tontura e a dor de cabeça causado pelo excesso de vinho. Eu não sei se aqui antes, se são todos nascidos em lares cristãos, eu não sei, mas quem veio depois, que deu uma passeada no mundo e que bebeu, não sei se você vai lembrar quando você enchia a cara de bebida, quando você ficava alcoolizado, dava aquele barato, dava aquela onda. Você sabia que você estava bêbado, você sentia aquela pressão na dor de cabeça, mas você sentia que era legal. Era um prazer que dava, mesmo sabendo que você estava alcoolizado. O sentido do texto é isso. É aquele prazer da embriaguez. No sentido original, orgia é isso. É aquela sensação prazerosa, mesmo sabendo que está bêbado. E embriaguez aqui no original significa intoxicação. Resumidamente, né? É intoxicação. O que é uma pessoa intoxicada? É uma pessoa que recebe alguma substância no seu corpo que o seu organismo não consegue processar. Seja ele porque é estranho ao seu corpo ou porque teve muita quantidade. Por exemplo, paçoca faz mal? Comer paçoca? Não, não faz mal. A não ser que a pessoa seja alérgica à paçoca. Tirando isso, não faz mal. Mas se você comer 2 kg de paçoca num dia só, o que vai acontecer? Vai sofrer uma intoxicação. Ou seja, o seu organismo vai receber tanta paçoca que ele não vai ter condição de processar aquela quantidade toda. Então, em resumo, é isso. Então, resumindo, ajudando para que eu e você entenda o que o texto quer dizer. Resumindo, é eu estar com a minha mente, com as minhas emoções, com os meus pensamentos cheios, embriagados com o mundo, a tal ponto que se torna prejudicial a minha comunhão com Deus, podendo comprometer a minha salvação. Resumidamente, mastigado para você isso. O texto quer dizer, quando Jesus fala, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações, ou seja, a sua sede do seu ser, se carreguem, ou seja, sejam cheios de glutonaria e de embriaguez, ou de orgias em algumas versões, e dos cuidados dessa vida, e que venham de improviso aquele dia. Ou seja, Jesus está falando, olha, vigiem, tomem cuidado, para que as coisas do mundo não encham vocês, a tal ponto que vocês fiquem intoxicados e não consigam mais voltar ou ter um relacionamento comigo, e que isso seja prejudicial a você, e a sua salvação. Eu quero falar dois sinais, que está tanto em Mateus 24 e 25, como em Lucas 21, em sinais do final dos tempos. Quero falar só 2 sinais, a Bíblia fala de vários, quero falar só 2, para que eu e você percebamos que já estamos no tempo da prorrogação, os 46 do segundo tempo já. Vou pedir para a Priscila abrir para mim, por favor, em Mateus 24, 37. Vou pedir que os irmãos acompanhem comigo. A minha versão aqui pode estar um pouquinho diferente, mas a gente chega lá. Diz assim: e assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Até aí por enquanto. Então Jesus fala que a vinda dele, o retorno dele, será como nos dias de Noé. E Jesus fala, olha, no tempo de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, era uma vida normal, era uma vida corriqueira. As pessoas iam trabalhar, iam pescar, iam trabalhar normal. As pessoas não estavam dando conta do que estava acontecendo. Mas Deus levantou um Noé lá. A Bíblia fala que Deus manda Noé construir-se uma arca. E essa construção da arca dura 100 anos.
Deus dá estrutura para Noé e seus filhos, e saúde, força física, para que eles possam construir uma arca gigantesca durante 100 anos. E durante esses 100 anos, nos intervalos ali, eu acredito, na hora do almoço, Noé ia até a praça da cidade e anunciava: olha, vai chover sobre a terra. Provavelmente o povo ria. Se eu falar para você, irmão, amanhã, meio-dia, vai chover, o que você vai falar para mim? E daí? Que vai chover? Para nós chover hoje é normal, chove quase todo dia, ou de tempos em tempos chove. Mas naquele tempo não existia chuva. A Bíblia fala que subiu um vapor sobre a terra e regava as plantas ali. Nunca tinha chovido até esse momento. Então quando Noé falava, vai chover, vai cair água do céu, o povo ria, o povo achava graça. Esse velho tá doido. Como assim vai cair água do céu, gente? A água vem do chão, a água vem da terra ali, o vaporzinho molhando ali as plantinhas. Como é que vai chover do céu, gente? Como é que vai cair água do céu? Esse velho tá doido. E Noé falando, vai chover, vai cair um dilúvio, vai chover, vai chover, vai chover. E o pessoal lá, esse velho tá doido, esse velho tá doido. E Jesus fala que quando Noé entrou na arca, Deus deu uma prorrogação ainda de 1 semana. Noé estava preso lá na arca, fechado dentro da arca, ainda Deus deu 1 semana a mais. E o povo zombando de Noé, Noé, tá vendo aí, cadê a chuva? Cadê a chuva, cadê a água caindo do céu, Noé? Você tá doido, você vai morrer, você e sua família aí dentro. Você tá doido. Aí quando Deus começa a jogar as primeiras gotículas de chuva na terra, aí o povo começou a ficar doido. Falei assim, caramba, é verdade. Noé, 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 abre a porta, Noé, abre a porta. Mas a Bíblia fala que foi Deus que fechou a porta da arca. Deus fechou pelo lado de fora. Por quê? Porque muito provavelmente Noé ia ver os seus vizinhos, iam ver os seus parentes ali pedindo socorro, misericórdia. E Noé, com um coração muito misericordioso, ele abria a arca. Mas Deus deu a ordem, entra que eu vou fechar a porta. E assim aconteceu. Abre lá para mim, por favor, em Lucas 17. A palavra dilúvio, fui procurar o significado da palavra dilúvio. A palavra dilúvio significa catástrofe ambiental de grandes proporções. E um outro significado quer dizer grande alteração que muda a organização de uma sociedade. Grava isso. Uma grande alteração que muda a organização de uma sociedade. Lucas 17, 28 a 30 diz assim: como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Mário, você apaga a luz para mim, por favor? Vou pedir para a Priscila passar um vídeo. O discurso do pessoal de gênero é muito bonitinho, é repleto de questões de aceitação, tolerância, mas na prática a confusão é imensa. A coisa foi calculada para ser uma confusão. Os princípios de Yogyakarta tentaram definir o que possa ser identidade de gênero. E veja só como eles definiram. Compreendemos identidade de gênero a profundamente sentida experiência interna e individual do gênero de cada pessoa. Essa definição, além de ser muito subjetivista, a gente já vai ver isso mais tarde, ela comete um erro de lógica grave, que é o famoso erro do petitio principio, ou seja, assumir as conclusões nas premissas da própria afirmação. Deixa eu ver qual gênero eu vou pegar. E veja bem, eles dizem que a identidade de gênero é a profundamente sentida experiência interna e individual do gênero de cada pessoa. A identidade de gênero é o sentimento interno do gênero. Ou seja, a palavra gênero é o problema aqui e eles não definem para que a confusão seja ainda maior. Transdragão? Quer ver como essa questão de gênero não fica só na parte sexual? Veja que teve um funcionário argentino que quando chegou aos 59 anos se disse mulher só para poder se aposentar antes. A questão é essa: se o gênero é uma profundamente sentida experiência interna individual de cada pessoa, se ela se sentir
com uma idade superior ou inferior, quem somos nós para dizer que ela está errada? Ela não precisa ser só transexual, ela pode ser uma transetária, variar entre idades. E não é só uma questão de se sentir mais velho para se aposentar antes. Você pode se sentir mais novo, ou uma criancinha. Por que não? Por que não? Teve aquele homem de 52 anos, com 7 filhos e uma esposa, que disse que era uma menininha de 6 anos, foi adotado por pais adotivos, obviamente, e hoje vive de bebezinho, como se fosse uma menininha brincando. I paid a pretty heavy price for transitioning. I was pretty naive. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que esse cara perdeu os seus direitos de ter propriedade, legar herança, votar, dirigir um carro? Se ele abusar de uma menina, isso configura pedofilia? Se ele bater numa mulher, a lei da Maria da Penha se aplicaria caso ele fosse brasileiro? Vejam a confusão que esse tipo de coisa causa na sociedade. Mas é uma confusão calculada. Não, eu acho que eu quero este gênero. E você quer saber por que a gente não pode sair apoiando essas mudanças de sexo prematuros? Por uma questão biológica simples. Existe uma zona aqui na cabeça chamada córtex pré-frontal. E essa é a área do cérebro que se amadurece mais tarde. E esta área do cérebro é aquela que é responsável por permitir que a gente tome decisões informadas que têm consequências de longo prazo. Ou seja, mudar de sexo é uma coisa que tem consequência a longo prazo. E veja, o córtex pré-frontal só está maduro em média dos 25 aos 30 anos. E tem aquele projeto do John Willis que autoriza a mudança de sexo de criança, se não me engano, a partir dos 8 anos. Ou seja, isso é ridículo e vai contra toda evidência científica e evidência da realidade que nós vemos acontecendo com as crianças, porra. Então é óbvio que isso é feito para causar confusão mesmo. Eu acho que eu quero ser menina. Não existem só os transetários, os transgêneros, mas existem os transraciais. Tem aquele homem que depois disse que não se sentiu bem homem, passou a se tornar uma mulher trans e depois fez tantas cirurgias plásticas para se tornar aquilo que ele dizia se sentir ser na sua profundamente sentida experiência interna individual, que era uma mulher trans dragão. Existe código penal, civil, existe uma constituição que abarque mulheres trans dragão? Será que essa pessoa pode ter direito a votar, a andar de carro? Será que ela pode abrir conta em banco? Será que ela pode casar? Que lei de algum país abarca o comportamento civil de uma personalidade dragão? Coisas como essa se multiplicam a centenas de milhares no mundo inteiro. E a pergunta é, nós temos que mudar a legislação em função de cada experiência de gênero das pessoas? Trata-se de caos social. Ou seja, gente, eu poderia passar 2, 3 horas dando exemplo e mostrando a confusão para vocês. Mas só para dizer o seguinte, quando nós trocamos a palavra sexo pela palavra gênero, nós já acedemos a um discurso revolucionário. Não importa se você diz equidade de gênero, perspectiva de gênero, teoria de gênero, questão de gênero. Se nós aceitamos essa troca, nós estamos dizendo que o real, o perceptível, o objetivo pode ser substituído de qualquer maneira, por qualquer razão, pelo subjetivo. É a sujeição total da realidade à percepção do indivíduo. E aí eu quero ver quem vai aguentar o caos. Portanto, gente, ideologia de gênero não se trata de inclusão, de tolerância. Se trata, na verdade, de uma estratégia de caos social, de dissolução da ordem presente para a implantação de um futuro maravilhoso que a gente já sabe onde vai dar. Não tenho dúvida se eu sou gay, porque eu acho que eu gosto de menino. Só que dias antes o padre tinha sido chamado pela direção da escola e tinha recebido a seguinte ordem: o senhor é padre, é cristão, não pode orientar nenhum aluno sobre homossexualidade, porque vocês cristãos são homofóbicos. Professores do Brasil inteiro estão sendo chamados, porque eles estão sendo proibidos a orientar com relação à sexualidade e à homossexualidade, porque dizem que os professores cristãos são homofóbicos e são radicais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O padre disse para o aluno: vai falar com a diretora. O aluno foi, 13 anos, e voltou: professor, falei com a diretora. E o que ela te disse? Ela disse o seguinte: se eu tenho dúvida, eu experimento. 13 anos. Se eu gostar, eu sou gay. Se eu não gostar, eu não sou gay. Confusão nas nossas escolas por influência do movimento gay. Em Brasília, estou acompanhando um caso de menino de 3 anos que estava do coleguinha. A professora tentou fazer alguma coisa, foi falar com a diretora disse: não faça nada. Se você fizer alguma coisa, você é homofóbica. Porque isso é demonstração homoafetiva. Não é. Uma criança de 3 anos não é demonstração homoafetiva. Eles estão confundindo demonstração homoafetiva com abuso sexual. E os professores estão todos confusos no Brasil, estão nos pedindo socorro. Recebi agora cadernos de pais. Os pais estão escaneando o caderno de seus filhos. Pais estão me ligando, pais estão mandando e-mail. Uma das tarefas de casa que eu recebi de um pai que escaneou a filha de 12 anos, a tarefa de casa em português,
era o seguinte: no final de semana, ela tinha que dar um beijo em 3 meninos, um selinho em 3 meninos e um selinho em 3 meninas e depois relatar a sua experiência. Isso é tarefa de casa? Está faltando bom senso. O que está acontecendo? Uma ditadura para se fazer apologia à homossexualidade, ao bissexualismo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Procure na internet o filme Procurando Bianca, ou então o filme O Torpedo. Eram os 2 filmes que seriam distribuídos nas escolas recentemente, naquela famosa confusão do kit gay. Vá ver, pai. Assista o filme. Veja se os parlamentares cristãos não tinham razão. Veja se os parlamentares católicos e evangélicos não tinham razão, se seu filho tinha que ter acesso àquele material. Está havendo a maior confusão no Brasil por causa dessa questão de escola sem homofobia, combate à homofobia nas escolas por influência do movimento gay. Mas eu vou dizer uma coisa agora para vocês, pais, que estão me ouvindo, que estão me assistindo. Um outro termo que começa a circular e que começa a ser debatido é a homofobia intrafamiliar. O movimento gay não está mais preocupado apenas com a homofobia social, mas com a homofobia intrafamiliar. Eles já estão discutindo a possibilidade de se ter um disque denúncia para que o filho ligue e denuncie que seu pai é homofóbico. Agora imagine um pai cristão que estiver dentro de casa lendo a Bíblia e o filho se sentir constrangido, vai ligar e vai mandar prender o pai porque o pai é homofóbico. Uma grande confusão está se levantando em nosso país. Nós vamos ter que reagir. Nós vamos ter que dizer não. Nós temos que proteger a família brasileira. Então, é isso que está acontecendo hoje. Não vai acontecer não, já está acontecendo hoje. Primeiro começaram com o discurso, não é bem assim, é preconceito. Não, porque ninguém nasce, nem menino e nem menina. Não nasce não. A pessoa vai decidir isso ao longo da sua caminhada. Ao longo da sua vida ela vai decidir o que ela quer ser, ou menino ou menina. E a sociedade, de forma geral, foi levando isso, deixando para lá, esse povo é doido. Mais uma sigla, mais uma outra forma de dizer a mesma coisa. E o movimento dos ativistas, só ganhando terreno, ganhando terreno. E eles foram ganhando terreno e a igreja como um todo, isso eu me incluo na igreja, foi omissa a todas as conquistas que os ativistas, deixando bem claro, não é contra a pessoa em si, um movimento político que propaga isso forçosamente. A todas as conquistas que eles tiveram, a igreja foi omissa com relação a isso. Até que chegou num ponto onde, eu até falei, isso foi até matéria de escola dominical, que eu passei isso, e eu falei quando eu fui reativar, eu tinha bloqueado a minha conta no Facebook, fui ativar de novo, e para minha surpresa, porque antigamente você tinha que praticamente cadastrar de novo para reativar a sua conta. Coloquei todos os meus dados lá para confirmar que era eu mesmo, mas quando eu fui colocar sexo, não tinha mais a opção de sexo, tinha a opção de gênero lá. E eu tinha 52 opções de gênero para escolher. No Facebook. Falei, gente, cadê homem? Não tem homem aqui não? 52 opções de gênero. Ou seja, o que o movimento quer dizer? Se eu não nasço nem menino ou nem menina, eu posso ser qualquer coisa. Eu posso ser qualquer coisa, o que eu quiser. O primeiro vídeo mostrou um cara que ele não se via como homem, ele decidiu ser mulher. Mas ele não se viu satisfeito em ser mulher, ele se via como uma figura dragão. Por quê? Porque foi posto para ele que ele pode ser o que ele quiser. E não ficar apenas só nesse gênero. Ele pode transitar entre outros gêneros sexuais também. Falei no domingo passado na escola dominical também, que tem uma mulher no Reino Unido, se eu não me engano, que ela não se via como humana, ela se via como um gato. Ela anda como gato, ela come como gato, ela se comporta como gato. Ela não se enxerga como um ser humano, e sim como um gato. Falei outra vez também que uma mulher se apaixonou por uma ponte. Ponte mesmo, que passa carro, ponte. Ela se apaixonou por uma ponte.
E o governo da Europa decidiu dar uma certidão de casamento para ela. É verdade. Aí um repórter foi perguntar para ela, ok, você é casada, mas todo casamento é consumado com uma relação sexual, e como é que vai fazer? Você e a ponte? Ela disse, não, a nossa relação transcende o comum. Está lá, ela está casada com uma ponte. Está lá. Então um dos sinais dos tempos, do fim dos tempos a profecia que Jesus disse sobre Ló, sobre Sodoma, é que a sociedade, o mundo, ele seria tão tolerante, mas tão obcecada pela homossexualidade, quanto foram os cidadãos de Sodoma. É o que a gente vive hoje, gente. Hoje a nossa sociedade está tão obcecada para implantar a homossexualidade como padrão sexual, que eles estão querendo de tudo. Não vai acontecer não, já está acontecendo já. E já que eu posso ser o que eu quiser, eu posso escolher que tipo de orientação sexual também. Né? Pode passar. Mário, apaga a luz para mim, por favor. Olha o que a Dona Globo está anunciando agora. Hoje a gente exibe a terceira reportagem dessa série, a última, que vai abordar a questão médica envolvendo os pedófilos que sofrem de um transtorno. Isabela, há muito preconceito com relação a isso, porque é um tipo de crime que nos enoja muito como sociedade, né? Mas fato é que é uma doença, não tem cura, mas tem tratamento. A pedofilia é uma doença crônica que não tem cura. Os médicos até fazem uma comparação com a diabetes e com o alcoolismo, que exigem cuidado redobrado e tratamento por muito tempo, talvez por toda a vida. Já dizia o professor Olavo de Carvalho, primeiro, para não chamar o pedófilo de criminoso, o chamarão de doente. E depois tornarão crime chamá-lo de doente, pois você estaria atingindo os direitos do pedófilo. Você tem noção do absurdo que é isso? Do ponto em que chegamos? Pedofilia sempre foi tratado como crime. E hoje a Globo tenta tratar pedofilia como doença. E amanhã com certeza tratarão como orientação sexual. Pode ter certeza que se continuar desse jeito, daqui a uns dias você vai estar passando em praça pública e vai ver um marmanjo de 40, 50 anos de idade namorando, agarrado com uma criança de 5, 6 anos, e você não vai poder fazer absolutamente nada. Porque se você fizer, vão lhe chamar de pedofóbico. Mas a Globo vem na maior cara de pau tratar a pedofilia com naturalidade. Dizer que é uma doença, que precisa de tratamento. Ô, meu irmão, ninguém é inocente não. Tratamento para pedófilo ou é porrada ou é cadeia. E ainda vem dizer que pedofilia é uma doença igual diabetes, alcoolismo. Meu irmão, pedofilia é falta de vergonha na cara. É canalice mesmo. Pedofilia é algo tão absurdo, mas tão absurdo mesmo, que nem os bandidos dentro das cadeias aceitam isso. Você, pai, você, mãe, que está assistindo esse vídeo, você aceitaria que um marmanjozão de 40, 50, 60 anos de idade namorasse seu filho de 5, 6 anos, beijasse, transasse? Você aceitaria isso? Já dizia Edmund Burke, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Então não fique calado não seja omisso não. Se você não concorda com isso, fale. Exponha a sua opinião, não aceite que tratem algo tão absurdo como algo natural. Expresse sua opinião, brigue, defenda os seus ideais. Pare de assistir esse Globo lixo, compartilhe esse vídeo aqui para o máximo de pessoas possíveis. A única coisa que eu peço é, por favor, não sejam omissos. Que Deus abençoe a nossa nação. Parque 13 de Maio. Camila, antes de você ir aí para o Parque 13 de Maio participar do ENET TV, você esteve numa corrida, mas que também teve a realização de um sonho de uma criança. Camila.
não, irmão, mas isso está muito longe. Está muito longe de acontecer. Já está acontecendo, gente. Não vai acontecer, não. Já está acontecendo. Esse é um dos sinais que Jesus disse. Lembra? Será como nos dias de Sodoma e Gomorra, onde a homossexualidade, a prática sexual desordenada, atingiria níveis inconcebíveis. Níveis tão graves que Deus decidiu destruir a cidade. O que a nossa sociedade está se transformando? Vocês viram e ouviram que eu não torci texto nenhum, não apelei em nada, mostrei com fatos e verdades. Agora, cabe a você julgar ou não se estamos próximos do tempo do fim ou não, ou se já estamos no tempo do fim. Lá em 1 Timóteo, por favor. Outro sinal que a Bíblia fala que estamos no tempo do fim, ou próximo do tempo do fim. 1 Timóteo 4, de 1 a 2, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então Jesus disse, Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, na verdade, que nos últimos dias, alguns, eu corrigirei aqui para muitos, né? Se apostatarão da fé ou apostatarão da fé. Fui procurar o que significa apostatar. Significa afastar, remover, tornar-se infiel, ir embora ou abandonar alguém. Então, quando isso é ligado muito à figura do divórcio também. Então, fulano ou fulana apostatou do seu casamento, né? Ele abandonou o seu cônjuge. A gente não está vivendo isso não, né? Acho que isso aqui é mais para 200 anos para frente. Eu acho que não é para a gente não. Esse quadro que o apóstolo Paulo fala para Timóteo é o mesmo quadro da igreja de Laodiceia. Olha, você não está quente e nem frio. Você é morno. Você é morno. Ou seja, todo tipo de ideologia satânica aparecendo na televisão, nos filmes, nos desenhos. E a igreja tanto faz como tanto fez. A igreja parece que não está aqui, está em qualquer outro lugar, está em Nárnia, está em qualquer outro lugar, menos aqui. Satanás está batendo, está fazendo lei contra a igreja, contra a crente, perseguindo o crente, e o crente está, olha, maravilha. Claro que o nosso destino é o céu, o nosso destino eterno, a nossa terra é o céu, mas nós seres humanos somos criaturas físico e espirituais. Ou seja, nosso destino eterno é o céu. Amém, em nome de Jesus. Mas enquanto isso, nós estamos vivendo aqui, gente. Estamos vivendo aqui e precisamos tomar medidas como igreja. Não estou falando para você ser um ativista político, não estou falando isso não. Estou falando que eu e você, a igreja brasileira, deve tomar partido como igreja. Combatendo no mundo espiritual, sendo sal e sendo luz do mundo. Mateus 5, Priscila, por favor. Porque a igreja parece que não tem nada a ver. Aí entra lá no que Jesus disse. O povo comia, bebia, casava, dava-se em casamento. Aí. Mateus 5, 13 a 16. Jesus dizendo: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, como há de salgar? Para nada mais pressa, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, ou debaixo do cesto, ou da cama, mas no velador, e dá luz para todos os que estão na casa. Qual que é a única maneira de eu e você brecarmos toda essa ideologia do inferno? É sermos sal e luz no mundo. Não tem outro jeito.
não tem oração, não tem jejum, não tem campanha de vitória, não tem. É eu e você sermos sal e luz do mundo. Por que Jesus usou a figura do sal? Porque o sal, ele tempera a comida. Ele dá sabor à comida ali. Jesus me fez ver um negócio muito interessante. O que é? Quem gosta de churrasco aí, os churrasqueiros, coloca sal na carne, oh maravilha, coloca sal na carne, ou seja, o sal ali ele desaparece, mas quando eu como a carne eu sinto a presença do sal ali. Ou seja, olha o princípio espiritual aí, aonde que eu tenho que ser sal? Aonde tem carne, meu filho? É no mundo. Não adianta você querer ser sal dentro do saleiro, não. A gente tem que ser sal onde tem carne, ó, lá fora. Outra coisa que o sal faz, o sal fertiliza a terra, ajuda a fertilizar a terra. Ou seja, você sendo crente, sendo sal, o que você vai fazer? Você vai fertilizar, você vai preparar o terreno para que aquela pessoa seja salva pelo Evangelho de Jesus. O sal, o que o sal faz? Ele protege o alimento de putrefação, ou seja, de ficar podre. Quando você pega uma carne e parte dessa carne está podre, quando você coloca sal em cima dessa carne, a parte que já está consumida, ela não volta mais, não tem jeito. Mas aonde não foi perdido, onde o sal entra, o sal preserva onde não se corrompeu. E impede a parte podre chegar para cá. O sal faz isso. Ou seja, não tem como consertar onde já estragou. Mas ela impede o crescimento do estragado e impede que o podre chegue até onde está bom. Essa é a função do sal. Outra coisa que o sal faz, ele preserva sem alterar as propriedades do alimento. Ele está ali para preservar. Então, se o crente quer ser sal, ele pode ser sal no mundo. Se ele for sal mesmo, se ele for crente, Deus preserva ele. O mundo não atinge ele, porque ele está ali na condição de sal. Outra coisa que Jesus fala é que nós, eu e você, devemos ser luz. O que é luz? É uma claridade ou um clarão que produz uma fonte luminosa. A luz tem a qualidade de ser extremamente delicada, sutil, pura e brilhante, mas tem o poder de cegar. Então Jesus nos chama para ser sal e luz deste mundo caído, deste mundo podre. Não tem outra explicação, querido. Eu podia falar para você, olha, se você jejuar muito, se você orar muito, você vai vencer. Eu estaria mentindo para você. Não, irmão, se você consagrar 40 dias, 40 noites no seu quarto ou em qualquer outro lugar, o Espírito Santo do Senhor vai enviar uma miríade celestial de anjo e vai acabar com toda essa ideologia no seu bairro. É mentira, não vai. É você, sou eu e sou você. Deus delegou ao homem para ser sal e luz. Só podemos ser sal e luz se tivermos contato real e honesto com Cristo. Eu te confesso, irmão, que quando eu recebi a proposta de pregar essa noite, eu queria pregar sobre outra coisa. Eu queria falar sobre Jesus, eu queria falar sobre o céu, eu queria falar sobre qualquer outra coisa. Mas Jesus permitiu que eu falasse sobre isso, porque eu não sei, só Deus sabe. Muitas pessoas vão ouvir essa mensagem e vão recuar, infelizmente. Muitas pessoas vão dar para trás. Muitas pessoas não vão ser fortes e muitas pessoas não vão ser sal e luz que o mundo precisa. Não vão ser. Infelizmente. Mas eu creio, pela autoridade do nome e do sangue de Jesus, que Deus vai levantar aqueles que vão se firmar como sal, como luz do mundo, que vai iluminar, que vai salgar aonde você está, seja onde for, seja no trabalho, no colégio, no seu ciclo pessoal de amizade. As pessoas vão notar, esse cara é diferente, essa mulher é diferente. O que ela tem, o que ele tem? Estava conversando com os meninos mais cedo quando eu cheguei. Ontem eu fui numa feirinha, dentro de uma igreja. Mas quando mais chegando lá, eu descobri que não era feirinha.
Era um arraiá gospel. Mas já estava lá mesmo. Eu disse, poxa, enfim, tô lá. Aí sentei numa mesa que tinha 2 pessoas. Uma senhora de 92 anos e o filho dela de 70 e pouco, 73. E eu confesso que eu sou muito antissocial para conversar com gente nova. Sou muito antissocial. Eu... Aí como não tinha jeito, só tinha eu na mesa e o filho de 70 e tantos, só vamos conversar, né? Aí conversou de política, conversou de várias coisas. Aí ele entrou no assunto de igreja. Chegou na minha área agora. E eu, lasquei Bíblia em cima dele. Evangelho, Bíblia e tal, falando. Aí de repente chega a mãe de 90 e tantos. Eu falei assim, nossa, essa velha deve ser aquelas católicas roxas. Mas vamos embora, já estou no pique já. E eu falando de Jesus com os 2 pés na goela dos 2. Chegando num dado momento ali da conversa, ela chegou ali para mim e falou assim, Diogo, eu estou ouvindo tudo que você está falando, eu estou achando maravilhoso tudo isso que eu estou falando. Mas me fala uma coisa, o que eu faço para ser salva? O que eu faço para ser salva? Aí eu falei com ela, você precisa nascer de novo. Como assim nascer de novo? Aí João 3 em cima dela. João 3 em cima dela. Falando. Enfim, resumindo, no final do dia lá, que eles tinham que ir embora, a senhora, né, a mãe do senhor, não posso nem falar rapaz, do senhor, chegou para mim e falou assim, muito obrigado por tudo que você me falou. Tudo que você me falou eu vou colocar em prática. Muito obrigado. Muito obrigado. Se eu soubesse, honestamente, se eu soubesse que era um arraiá evangélico, eu não ia. Não ia. Mas Deus marcou o encontro com aqueles 2 comigo lá. E engraçado que era dentro de uma igreja, gente. Tinha crente lá, entre aspas, para tudo quanto é tipo. Não precisava ser eu, não. Mas Deus marcou o encontro entre a minha pessoa e a pessoa daqueles 2. Para falar como ela faz e como ele faz para ser salvo. Então, graças a Deus não é honra minha não. Eu fui salvo naquele lugar. É lugar que tinha barraquinha, que tinha um monte de coisa vendendo, feirinha e tal. Ninguém queria ser salvo. Sou eu mesmo. E fui lá. Então Deus vai te colocar em lugares que você não quer estar. Deus vai te colocar em lugares, Senhor, nossa, tanto pecador aqui. É lá, meu filho, que você vai brilhar lá. Porque luz na luz não serve de nada, não. Sal no saleiro serve para quê? Para nada. É lá. E você via, não é porque eu falei não, quando eu comecei a falar sobre o evangelho para eles, é um negócio fantástico, que o rosto deles, é uma coisa inexplicável, brilhava o rosto deles. Brilhava. Parece, quando eu falei sobre ser salvo, parece que um peso das costas daquela mulher caía. Caía. Falei assim, olha, você precisa nascer de novo e tal. Ela falou assim, mas eu fui expulsa da igreja. Não perguntei por quê. O que eu faço? Ela falou, o que eu faço? Ela falou assim, olha minha irmã, você precisa congregar, você precisa de uma igreja. Eu expliquei para ela, porque se eu tirar o meu dedo daqui, ele não faz mais parte do corpo, ele é um dedo amputado. Então quando o pastor, quando o homem de Deus orar pela igreja, você está fora. Você não faz parte da igreja. Então você precisa congregar, ser membro de uma igreja, fazer parte do corpo de Cristo, para que você possa receber ensinamento da vida cristã. Ah, mas eu oro em casa, eu louvo o Senhor na minha casa. Amém, querida. Continue assim, mas você precisa aprender como ser uma boa cristã. Você precisa aprender sobre mordomia cristã. Você precisa aprender como se comportar em certas situações. E na sua casa você não vai aprender isso. Você precisa de uma igreja. Ela é verdade, eu preciso de uma igreja. E ela foi embora, não sei o que arrumou não. Mas a minha parte eu fiz. Muita gente acha que você tem a obrigação de pregar e converter aquela pessoa. Não. A nossa obrigação é só abrir a boca. Quem converte é o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
O nosso trabalho é só abrir o nosso bocão cheio de dente, acabou. Ai, mas o que as pessoas vão falar de mim? Então, meu filho, você não serve para ser crente, não. Você não serve para ser sal, não. Você não serve para ser luz, não. Não sei, porque alguém pode ter te enganado achando que a vida cristã, o evangelho é só vida boa. Não sei. Eu não quero estragar seu sonho, não, mas não é não. Se o próprio Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Eu não sei que vida mansa é essa que você está esperando do evangelho. Se o próprio Jesus falou isso, Jesus falou o seguinte: se perseguiram a mim, não acho que vão perseguir a vós outros, não? Se perseguindo Jesus, gente, meu Deus do céu. O que vai ser de mim, o que vai ser de você? Outra coisa, eu encerro aqui e passo o microfone para o pastor. Muitas pessoas não têm coragem de falar aquilo que eu estou falando hoje. Não tem coragem. Não tem coragem de falar contra a ideologia de gênero. Não tem coragem de falar contra o movimento que já está instaurado no nosso país. Que falar que a homossexualidade no padrão da Bíblia é pecado. Gostando ou não, querendo ou não, é pecado. Muitas pessoas, muitos pastores, muitos crentes, muitos membros não falam com medo de tomar processo. Ah, eu não posso falar porque eu vou tomar processo, eles são muito violentos. Não posso tomar processo. A imagem da minha igreja, a minha reputação, como é que vai ser? Deixa eu te falar uma coisa. Falar disso que eu estou falando dá processo. Pode dar, né? É verdade. Mas não falar disso pode dar inferno. Vou repetir. Falar disso pode dar processo e até cadeia. Não falar pode dar inferno. Lá em Romanos 1, Romanos 1, 32, não precisa abrir, fala que Paulo dá uma lista de pessoas, de comportamentos, de pessoas que vão para o inferno. Ela fala assim: ah, mas eu não sou assim, eu não sou idólatra, eu não sou homossexual, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas no último versículo fala assim: eles serão condenados, aqueles que fazem e aqueles que concordam com o que fazem. Ou seja, você não precisa fazer não, é só concordar. Ou seja, não é só concordar não, é só não ser diferente. Existe uma grande diferença entre concordar e discordar. Ou não concordar, né? Não, fulano de tal vive a vida do jeito que ele quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Ok, eu também não tenho nada a ver com isso, mas você já se posicionou contra isso, biblicamente falando? Você já foi sal, já foi luz naquele momento ali? Se você não manifestou o seu cristianismo, meu filho, você está enquadrado em Romanos 1, 32. E infelizmente a igreja, ela parece que dorme um sono da morte. Dorme um sono da morte. Foi passado no vídeo ali um deputado ali que participou do BBB, que ele tem um projeto que não passou, graças a Deus. Um projeto de lei, que uma criança de 8 anos pode decidir trocar de sexo sem autorização dos pais. Se um menino de 8 anos chegar para um médico, falar assim: eu quero ser menina. O menino fala assim: eu quero ser menina. Tá bom, vou entrar com um processo de cirurgia e tal aqui no seu nome. O pai não pode ir lá falar que não pode, não. Se essa lei passasse, o pai não podia falar: não. O seu filho chegou aqui, nós vamos fazer a adequação dele. Não, mas ele... Não. Seu filho decidiu. Com 8 anos ele decidiu. E a gente viu ali que tem uma parte na frente do cérebro que demora para maturar, né, para ficar maduro 30 anos. 30 anos. Eu quero te fazer um convite nessa noite, em nome de Jesus. Eu mostrei só 2 dos muitos sinais que mostram que nós estamos no tempo do fim. A vinda do Senhor está próxima. Nós estamos nos 47 do segundo tempo. Todas as profecias da segunda vinda do Senhor já se cumpriram. Todas. A Bíblia fala mais da segunda vinda do que da primeira. E todas as profecias já se cumpriram. Eu te convido a ser sal e a ser luz. Te convido a ser sal e a ser luz. Fica de pé, querido, em nome de Jesus.
Pastor. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos. Nós estamos em guerra, queira você ou não. A partir do momento que você levanta a mão para Jesus, você entra no campo de batalha. Aleluias. Amém? E nós precisamos ser sal, irmão, e luz para esse mundo. O negócio é muito sério. Olha o que foi falado aqui no final. O pai e a mãe não podem proibir o filho se ele quiser fazer uma cirurgia, se ele é homem, e se tornar mulher e a mulher homem. A palavra do Senhor diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Olha a estratégia do diabo. Ele está indo contra a palavra. A obrigação de ensinar filho é do pai e da mãe, não é de governo e nem é da própria criança, porque ela não tem responsabilidade para isso. Mas o diabo quer vir mudar a palavra. O diabo quer vir torcer tudo. O diabo quer vir mudar tudo. E o maior problema nisso tudo, irmãos, é que a igreja se cala. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê um homem chamado João Batista, que aponta o dedo na cara de Herodes e diz para ele: tu és um adúltero. Perdeu a cabeça, zap, mas não perdeu a salvação. Vem Jesus Cristo, e ele não vem pregando milagre, não. Ele não vem pregando: vem que eu vou te curar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A mensagem de Jesus era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus é crucificado, ressuscita dentre os mortos, é assunto aos céus. A igreja primitiva é levantada, e a igreja primitiva vem com a mesma mensagem: arrependei-vos. Qual é a mensagem que a igreja tem que pregar? Arrependimento. Para quem que a igreja tem que apontar? Para Jesus. Hoje em dia está tudo mudado. Hoje em dia as igrejas pregam sobre qualquer coisa, menos Jesus. Jesus não é mais a pessoa principal. Jesus está de lado. É milagre atrás de milagre, é prosperidade atrás de prosperidade, e o povo está indo para o inferno próspero, o povo está indo para o inferno curado disso, curado daquilo, e sem Jesus. Na época em que eu me converti, há quase 27 anos atrás, a mensagem era Jesus. Quando você se convertia, era Jesus. A gente queria Jesus, a gente queria se envolver com Jesus, a gente queria viver para Jesus, a gente queria santificar a nossa vida, a gente queria ser uma pessoa transformada. Hoje em dia não, vem do jeito que você está e permanece do jeito que você está. O importante é você dar dízimo e oferta. O importante é você fazer voto. Irmão, há um peso de responsabilidade sobre as nossas costas. Ser fiel a Jesus, ser fiel à palavra. Seja sal, seja luz para o mundo. Estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem a ver sim, irmão. Tem tudo a ver. Nós não vivemos de doutrinas de demônios. Nós vivemos da palavra de Deus. Se for assim, irmão, vamos voltar para o mundo. Vamos continuar bebendo, vamos continuar drogando, vamos continuar fazendo tudo que o mundo oferece. Não, irmão, eu não quero isso para mim, não. Eu fiz uma escolha. Eu estava no mundo. Eu bebi até desmaiar.
era enfurnado da feitiçaria. Mas um dia eu conheci Jesus, eu falei, eu quero que a minha vida mude. E quando eu tive um encontro com Ele, a minha vida mudou, irmão. E até hoje não voltei a fazer mais o que eu fazia antes. Estou num processo, ainda não estou do jeito que Deus quer, porque enquanto estivermos aqui, nós vamos estar num processo. A cada dia mais a gente melhora. Hoje somos crentes melhores do que ontem. E amanhã nós vamos ser crentes melhores do que hoje. Esse é o propósito da palavra. Quer vir após mim? Toma a cruz e me segue. Para me seguir vai ser sofrimento, porque você vai ter que negar a sua carne. Estamos vivendo tempos como nos dias de Noé. Casavam, se davam em casamento, faziam de tudo, estavam completamente apáticos a respeito das coisas de Deus. As pessoas hoje querem vir para a igreja para receber uma cura, mas não quer compromisso com Jesus. Que adianta, irmão? Você ter os dois olhos e ir para o inferno com os dois olhos. Jesus disse, se o teu olho te faz pecar, arranca ele, lança fora. É melhor você entrar no céu sem um olho do que tendo os dois olhos e ir para o inferno. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Aleluia. As pessoas hoje, para encher a igreja, irmão, tá fazendo de tudo, tá trazendo o mundo para dentro da igreja, mas o método continua o mesmo. É oração, é palavra, é consagração a Deus, e é, aleluia, transformação pelo Espírito Santo. Nós não precisamos de métodos humanos. Pedro pregou, 3.000 almas se converteu. Por quê? Porque foi a ação do Espírito. Nós precisamos é da ação do Espírito Santo, não é métodos humanos. Que adianta ter uma igreja cheia de pessoas sem compromisso. Dizem que no Brasil está acontecendo o maior avivamento de todos os tempos. Que avivamento é esse? Que avivamento é esse? Aonde o crente não tem vida cristã. Aonde os crentes estão mais preocupados em ter benefícios aqui na terra e não quer nada com o céu. A igreja hoje é o retrato daquela mulher que há 18 anos andava encurvada. 18 anos. 18 anos. 18 anos. E cada dia que passava ela se encurvava mais ainda. Até a hora que ela teve o encontro com Jesus. E Jesus chama ela de filha de Abraão. Ela é o símbolo da igreja hoje. A maioria dos crentes hoje estão assim, ó. Terra, terra, terra. A palavra diz que Jesus precisou expulsar dela o demônio e precisou curar ela. A maioria dos crentes estão assim. Terra, terra, terra. Se Jesus me der, eu sirvo. Se Jesus não me der, eu não sirvo. Então não serve. Porque para servir Jesus tem que amar Jesus. Para servir Jesus tem que querer andar com Jesus. Para servir Jesus eu não posso me conformar com esse mundo. Não posso. Se você se conformar com esse mundo, você não tem nada com Jesus. Não vou falar não, porque senão vai me ficar meu inimigo. Uma hora o confronto vai ter que acontecer, irmão.
Uma hora você vai ter que desagradar o seu amigo. Uma hora você vai ter que desagradar seu pai e sua mãe, por amor a Jesus. Quem é a pessoa mais importante na sua vida, irmão? Jesus disse: aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não me merece. E a gente às vezes passa a mão na cabeça das pessoas. Não, vai dar tudo certo, não. Pode continuar no seu pecado, não tem problema não. Só vem para a igreja. Vir para a igreja não salva ninguém, irmão. Igreja não salva ninguém. Nem evangélica, nem católica, nem budista, nem um satanás que tiver aí. Religião não salva ninguém. A salvação é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus. Eu sou o caminho. Se você não tiver com Jesus, igreja nenhuma vai salvar você. Igreja nenhuma vai transformar você. Pastor nenhum vai transformar você. Quem tem o poder de transformar é Jesus. E a minha obrigação como pastor e a igreja, a obrigação da igreja como igreja de Deus é apontar para Jesus. Apontar para Jesus. Se não for assim, está errado. Quer ser salvo, irmão? Que você vai morrer. E a gente não sabe a hora que a morte vai chegar para nós. A gente prega sobre o arrebatamento da igreja. Jesus um dia vai voltar, porque ele prometeu e vai levar a igreja. Mas a gente esquece de falar de um arrebatamento que acontece todo dia. O arrebatamento individual. Que arrebatamento é esse? A morte. Alguns, Deus tem misericórdia, vive aí até 60, 70, 90 anos. Mas tem gente que não está chegando nem aos 18. Está morrendo. O que é isso? Arrebatamento individual. Aonde você vai passar a eternidade? Porque a vida aqui é muito curta, irmão. Se vivermos aqui 100 anos, é muito curto, comparado à vida que está para vir. E aonde você vai passar a eternidade? Aonde? Pense nisso. Pense nisso, irmão.